Então, esse é o ventilador Puritan Bennett, modelo 840, que está configurado para um paciente neonatal, numa configuração de circuito para pacientes abaixo de 7 quilos, com este filtro específico para paciente neonatal, que é um filtro expiratório, que é conectado ao ventilador por meio do adaptador do filtro expiratório. Então, os filtros eles devem ser trocados a cada troca de paciente. O adaptador pode permanecer, é um adaptador por ventilador. A gente conecta o adaptador, abaixa o cadeado. O outro filtro necessário para a utilização do ventilador, e é uma segurança para a máquina e para todos, é o filtro inspiratório, um filtro de barreira mecânica, que pode ser colocado no ramo inspiratório para evitar que condensados entrem no ventilador e provoquem aí a necessidade de manutenção corretiva. Geralmente em neonatal utiliza-se umidificação ativa, então já está conectado aqui o umidificador aquecido, a base aquecida, né, com umidificador ativo, a jarra de umidificação e um circuito simples com o ramo inspiratório, saindo do umidificador ativo até o paciente e do paciente até o ventilador, retornando para o ramo expiratório no filtro expiratório. Feita essa montagem, é importante que o ventilador esteja sempre conectado às redes de ar comprimido e oxigênio, não necessita de válvula redutora, sempre conectado na tomada. Ele tem 1 hora de bateria, até 1 hora de bateria, desde que ela esteja toda carregada. O teste de calibração é importante ser realizado sempre antes da instalação de um novo paciente. Tendo feito o teste, a gente pode partir para a configuração da ventilação neonatal. Caso vocês tenham dúvidas da configuração do ventilador, nessa aba de 3 telas está disponível a configuração do equipamento. Então, nesse caso, todos os opcionais estão ticados com um xizinho, então todas as opções estão instaladas. Se necessário verificar o número de série do ventilador, é aqui que a gente observa, então o número de série da BDU, que é o bloco pneumático, e aí você consegue solicitar a aquisição, se necessário, de um software neonatal, caso não esteja instalado, para esse número de série. Esse ventilador está pronto para uso, então nós vamos começar ventilando um novo paciente. Ele me pede a configuração do peso ideal para esse paciente. Ele vai me oferecer a possibilidade de estabelecer o suporte à vida rapidamente. Então ele já me propõe uma ventilação de segurança para esse peso com modo e parâmetros ventilatórios. Se eu quiser aceitar, é só pressionar o botão aceitar e colocar o paciente. Se eu não quiser aceitar, a qualquer momento eu posso alterar isso. Então, se eu quero invasiva ou ventilação não invasiva, modo ventilatório, assisto controlado, a pressão, a volume, falando de modos convencionais, SMV, a pressão, a volume, com ou sem pressão de suporte, espontâneo puro, com pressão de suporte ou não, fazendo um CPAP, no caso da ventilação invasiva. Na não invasiva, ele também me possibilita a utilização de assisto controlado, SMV e espontâneo, com ou sem pressão de suporte, além do CPAP específico para ventilação com prong nasal, que funciona muito bem com compensação de vazamento. Aliás, tanto na invasiva quanto em qualquer modo da não invasiva, a compensação de vazamento está disponível. Falando da ventilação invasiva e ainda dos modos convencionais. Vamos deixar o paciente ventilando em assisto controlado à pressão para iniciar e basta você seguir o passo a passo caso tenha alguma dúvida. Pressione continuar, o ventilador já sugere parâmetros que podem ser aceitos ou podem ser modificados a qualquer momento, sempre tocando e girando no botão. Ao final de todas as alterações, basta pressionar aceitar. Quando a gente aceita, o ventilador
já fica aqui aguardando o paciente e sinalizando para a gente os parâmetros que foram ajustados. Então, sempre na tela inferior, parâmetros ajustados, na tela superior, dados monitorados. Uma vez ajustados os parâmetros, se houver necessidade de mudar, por exemplo, um único parâmetro, basta tocar, girar ou confirmar. Se eu quiser mudar mais de um parâmetro, basta alterar todos os parâmetros necessários e, ao final, aceitar. Então, aqui já está aguardando a conexão do paciente. Nós vamos conectar o paciente, que neste momento é um pulmão teste. O modo ventilatório pode ser alterado nesta primeira aba da tela inferior. Se houver necessidade de mudar cis controlado, SMV ou espontâneo, por exemplo. Configuração de apneia já vem pré-programada, eu posso alterar a qualquer momento, em quanto tempo esse backup de apneia entra e quais os parâmetros que ele vai entrar. A configuração do alarme, sempre à direita nós temos os ajustes máximo e mínimo de configuração de alarme. Finalizando toda e qualquer alteração no BNet, vocês pressionam aceitar para confirmar. Então, o que o paciente está fazendo e os ajustes. Caso haja alguma dúvida nas siglas, basta pressionar o botão que há a dúvida e verificar abaixo o que significa aquela sigla. Então, nesse caso, é o limite máximo do volume minuto expirado. Se for um parâmetro, tempo inspiratório. Se for uma monitorização, volume corrente expirado. Então, o BNet sempre mostra para a gente no rodapé da tela o que significa cada parâmetro. E na última aba, nós temos aqui a opção de mais configurações, onde vamos ajustar aqui umidificação ativa, caso não tenha sido feito lá no teste de calibração, sensor de oxigênio que pode ser calibrado ou desativado e, mais importante aqui, para o ajuste na ventilação, a compensação de vazamento estará sempre ativado, o que a gente vai determinar é um limite para essa compensação, que no caso do paciente neonatal irá até 15 litros por minuto no máximo. Não necessariamente o ventilador manda 15 litros por minuto a mais para a compensação do vazamento, só o necessário. Já retomamos esse ponto, vamos para a parte da monitorização. Aqui o ventilador sinaliza se o ciclo foi controlado ou assistido, se for disparado pelo paciente. Se estiver no modo ventilatório que permita as espontâneas, então teremos também, por exemplo, controlado, assistido e espontâneo. Espontâneo sempre em vermelho, também diferenciado por cores no gráfico. Inspiração verde, assistido ou controlada, inspiração vermelha, sempre espontânea, e a exalação amarela. Dados monitorados e aqui os gráficos, que podem ser ajustadas à escala, nas setas laterais, tanto de pressão, volume e fluxo, como do tempo, a escala do tempo também pode ser ajustada. Caso optem por visualizar loops, fluxo e volume ou pressão-volume pode ser desenhado na tela. Até 2 gráficos simultaneamente por tempo. Na segunda aba, aparecem os outros dados monitorados que não estão no topo da tela. Nesses dados monitorados, a gente vai poder visualizar a monitorização do vazamento. Então, eu estava falando da aba de mais configurações, onde temos aqui ativada a compensação de vazamento, que pode ir até 15 litros por minuto. A questão é que, por exemplo, neste momento não há necessidade de envio de um fluxo adicional, porque não há vazamento. Eu vou provocar um vazamento e a gente vai entender o quanto o ventilador precisa, nesse momento, mandar a mais para compensar esse vazamento. Então, o volume de vazamento, o quanto isso representa, e o ventilador está mandando a mais 1,2 litros por minuto para compensar esse vazamento, que está acontecendo aqui no pulmão teste.
O limite ajustado é até 2, padrão de fábrica. Mas nós podemos colocar mais se houver necessidade. Então, esse ajuste da sensibilidade de desconexão, DSense, faz sentido quando a necessidade de compensação é maior do que o que está ajustado. 1.2 é menor do que 2 litros por minuto. Então, não há necessidade de eu aumentar essa compensação. Se o valor de compensação superar os 2 litros por minuto, o ventilador vai acionar um alarme de circuito desconectado e nesse momento, então, eu percebo que faz sentido eu aumentar a capacidade de compensação. E esse é um ajuste fino que nós podemos fazer para o ventilador compensar os vazamentos, não entregar fluxos adicionais e manter a sincronia paciente-ventilador. Na terceira aba, nós temos registros de alarmes. Se acontecerem, vão ser registrados por data e hora. E aqui nas últimas duas abas, nós temos as tendências. Então, nós podemos visualizar na forma de gráfico dados pré-definidos. Você pode aceitar a sugestão do ventilador ou alterar esses parâmetros na forma de gráfico ou na forma de tabela, até as últimas 72 horas. Então, o ventilador sugeriu esses parâmetros, mas a qualquer momento você pode selecionar um outro parâmetro que seja de seu interesse. O ventilador vai gravando o histórico e também grava eventos. Então, neste caso, na forma de códigos, aparecem eventos e eu seleciono detalhes do evento para entender o que aconteceu nesse momento. E observo aqui que foi alterada a ventilação para SMV com pressão controlada e pressão de suporte. Então, eu consigo entender que nesse momento da alteração para o SMV, faz sentido alguns parâmetros diferentes. E assim nós vamos monitorando o paciente. Tudo é gravado automaticamente pelo ventilador, se for alterado o parâmetro ou se for algo automático. Mas a gente também pode inserir eventos manuais. Por exemplo, gasometria foi colhida, eu seleciono gases no sangue. Ou, algo muito utilizado em neonatologia, o surfactante foi administrado, eu seleciono administração de surfactante. Esses eventos manuais vão ficar gravados na tela de tendências e a gente vai conseguir observar o impacto desse evento na ventilação. Então, por exemplo, eu encontrei aqui na data mais recente, no horário mais recente, o evento de gasometria. Então, eu sei que nesse dia, nesse horário, foi colhida a gaso e a ventilação estava ocorrendo desta maneira, com esses parâmetros. Eu também observei que o surfactante foi administrado. Então, eu sei que desta linha do surfactante para baixo, é passado, então como o paciente estava antes do surfactante, e dessa linha do surfactante para cima será o futuro, então como o paciente evoluiu depois da administração do surfactante. E os dados anteriores a 72 horas vão sendo substituídos pelos dados mais atuais. Então aqui a gente consegue uma monitorização e um acompanhamento maior do caso por meio desse histórico de tendências. Falando agora das teclas de membrana, nós temos aqui algumas teclas de rápido acesso, como por exemplo, pausa INS e pausa EX para medidas de mecânica, que funcionam melhor quando não há tanta presença de vazamento, porque ele precisa manter um sistema estável. Tecla de inspiração manual, a cada ciclo manual temos um ciclo a mais além do programado na ventilação controlada. A tecla de incremento de oxigênio, quando configurado o ventilador para neonatal, nós vamos observar que o ventilador incrementa o oxigênio em 20 pontos percentuais. Então, se a FO2 está ajustada em 30, quando eu pressiono esse botão, por 2 minutos ele vai mandar mais 20, ou seja, 50% de FO2 por 2 minutos, que automaticamente será desativado após os 2 minutos, ou a gente pode cancelar antes disso na tela.
Em caso de dúvidas, existe um mini manual que pode ser acessado por esse ponto de interrogação e fica na tela superior. Esse mini manual tem várias informações que vocês podem acessar, virar a página por meio das setinhas, voltar ao menu inicial e assim vocês vão tirando as dúvidas de vocês. Reseta alarmes e silencia alarmes por 2 minutos, que podem ser cancelados também antes disso na tela. O volume do alarme para um ajuste mais alto ou para um ajuste mais baixo. E a tecla do bloqueio de tela, acionando o cadeado para uma segurança maior, que pode ser desativada também pressionando essa mesma tecla. Dentro dos modos convencionais, é importante a gente sinalizar 2 parâmetros que podem variar o ajuste de um ventilador para o outro. Então, ventilando em assisto controlado a pressão, nós sabemos que o ajuste da pressão é realizado e esse ajuste no 840 está escrito no botãozinho para que não haja nenhum ajuste indevido, ele é sempre acima do nível da PIP ou da PEP, como normalmente falado em neonatologia. Então, 15 acima de 5 resulta numa pressão de pico de 20. Portanto, o ajuste da pressão inspiratória é um delta, ele soma com a PIP. E isso também vai acontecer com os ajustes de pressão de suporte. Então, se a pressão de suporte for selecionada 10, por exemplo, acima da PEP de 5, nós vamos ter em espontânea um ciclo de 15 de pressão de pico. Então, 10 mais 5 vai resultar em 15 de pressão de pico. Tanto para controlada quanto para espontânea, sendo o modo baseado em pressão, o fluxo será livre. Nós temos o ajuste, então, do rise time, da rampa em pressão. Então, esse ajuste é um ajuste indireto do fluxo, onde eu posso dizer para o ventilador que eu quero um fluxo mais acelerado, quanto maior o valor do ajuste de rise time, tomando cuidado para não deixar acontecer overshoot inicial da curva de pressão, ou seja, um aumento no pico de pressão acima do que foi solicitado. Então aqui eu esperaria 15 mais 5, 20 de pico, não 24. Está ultrapassando o pico, então o fluxo está muito acelerado. Ou valores mais baixos, quanto mais baixo o rise time, mais tempo demora para a pressão ser atingida, então é um fluxo mais lento, a gente observa a diferença de fluxo. E o que a gente precisa tomar cuidado é só para não gerar sincronia com esse fluxo tão baixo. Então o ventilador sugere iniciar no meio termo 50% de subida e a gente vai ajustar de acordo com cada necessidade. Outro ajuste também que é importante ser destacado é a E-Sense, sensibilidade expiratória. Então, enquanto a sensibilidade inspiratória serve para o disparo do ventilador, ou seja, a abertura da válvula INS para envio da inspiração, a sensibilidade expiratória serve para a ciclagem do ventilador, que seria a abertura da válvula EX para a saída da exalação. Então, para as espontâneas, e apenas para as espontâneas, quando o ventilador atinge 25% do pico de fluxo, a porta exalatória abre e o ventilador permite a exalação. Então eu vou colocar aqui para exemplificar, espontâneo puro, onde nós não temos ajuste de frequência respiratória mandatória. Vai ocorrer apenas as espontâneas, então quando o paciente respirar espontaneamente, a gente vai observar as respirações aí monitoradas no gráfico e numérico. Aqui nós temos a entrega de 10 de pressão acima de 5 de PEP, ocasionando uma pressão de pico em torno de 15. Por quanto tempo essa pressão de suporte vai ser enviada? Não existe tempo inspiratório programado para pressão de suporte. Então, a ciclagem ela ocorre por uma queda no pico de fluxo. Então, se eu coloquei 25% do pico de fluxo, o que eu espero visualizar? O fluxo vai atingir um pico, que vai ser o 100%, e quando ele começa a cair até chegar em 25%
desse pico é que o ventilador abre a válvula exalatória e o ar sai para a exalação. Se a gente seleciona um valor mais alto, eu aumento o corte, ou seja, o corte vai ser feito mais rapidamente, ou seja, atingir um pico de 100, caiu até 80% do pico, o ventilador já abre a válvula exalatória para ocorrer a exalação. Então, o tempo inspiratório costuma ser mais curto da espontânea, quanto maior o valor de essência, e o contrário é verdadeiro, o tempo inspiratório costuma ser mais longo na espontânea, quanto menor o valor de essência, porque agora o ventilador precisa chegar até próximo da linha zero, porque eu coloquei 1%, espera chegar até 1% do pico, para então abrir a válvula e ciclar. Esse é o ajuste de essência, ciclagem para espontâneas. Falando um pouquinho de modos avançados, o ventilador 840 tem a opção do modo ventilatório bilevel, que funciona como 2 níveis de pressão com válvula ativa. Nesse modo, nós teremos um valor a ser ajustado de pressão máxima e pressão mínima na via aérea. Ele vai chamar de PIP alta e PIP baixa, mas vai funcionar como uma pressão controlada. Há também a possibilidade de utilização de duplo controle, que vai funcionar para pacientes onde não há um vazamento excessivo. Então, a gente sabe que em neonatologia os tubos geralmente são sem cuff, então já existe o vazamento e é importante que para esse modo ventilatório os vazamentos não estejam presentes. É uma opção que se tem para tentativa do controle do volume e da pressão ao mesmo tempo, por isso o modo de duplo controle. No 840 a gente vai encontrar esse nome como VC+, onde a gente vai colocar um valor de volume corrente alvo. Esse volume corrente vai ser controlado no ramo inspiratório, então é importante que a gente observe que o alvo foi colocado em 20 e o ventilador enviou volume corrente inspirado próximo aí dos 20 ml. Se esse volume aumentar um pouco, o ventilador reduz a pressão. Se esse volume diminuir, o ventilador aumenta a pressão. Então, é um ajuste automático da pressão controlada, uma pressão controlada variável, para tentar atingir um volume corrente alvo. Como é a base pressórica, a gente continua ajustando o tempo inspiratório para a ciclagem e o ajuste do rise time. Se houver a necessidade de utilizar essa estratégia no modo puramente espontâneo, a gente pode encontrar como espontâneo VS. Mesma ideia, volume corrente alvo, mas agora a gente não tem frequências respiratórias mandatórias. Então, como não existe frequência respiratória mandatória, o próprio paciente precisa disparar o ventilador, então precisa ocorrer respirações espontâneas para que o modo funcione. E aí o ventilador vai entender qual é a pressão necessária para tentar manter um volume corrente inspiratório próximo do alvo, que é, no caso, 20 ml.